começou a estudar semana passada os dons do Espírito e como tem sido desafiador a gente trazer um tema. E eu quero começar de uma fala que eu trouxe, resgatar uma fala que eu trouxe no domingo passado, que de fato nós somos uma igreja batista, irmãos, e nós não somos à toa uma igreja batista, porque nós entendemos que a tradição ela nos traz alguns benefícios muito grandes, e são coisas importantes dentro do meio batista que a gente tem, igrejas que trazem um histórico importante de bom siso, de resgate da palavra, de buscar aquilo que está como no coração de Deus na palavra. Temos essa palavra inicial. Por quê? Porque, de fato, o conteúdo batista, ele tem pequenas variações dependendo da igreja que você participa. Mas ele, de um modo geral, ele é uma igreja que tem uma certa... Se você vai visitando o culto batista, ele é bem diferente de um culto, por exemplo, de uma Assembleia de Deus mais tradicional, porque ela dá muita liberdade ao dom de línguas, por exemplo, e a gente vai trabalhar um pouco hoje, eu acho que eu vou chegar lá, A minha meta hoje era tentar terminar, viu, pastor Anélio, pastor André, mas vamos ver, se for necessário a gente finaliza no domingo que vem. Mas, de fato, a gente tem um respeito muito grande pelos nossos irmãos pentecostais, e eu até falei que eu não sou tradicional demais também. Eu acho que acho que um meio termo disso aqui, eu me alinho com o Luiz Saião, eu me alinho com o Luciano Subirá, embora tenha pequenas divergências ainda de um para o outro, mas eu acredito que esses irmãos, eles estão aqui um pouco acima dos mais tradicionais, vamos dizer assim, que não aceitam, de maneira nenhuma. Eu não sei nem se o termo certo seria tradicional, irmãos, mas alguns irmãos batistas que são tão rígidos em relação ao culto, tão formais, que não dão uma liberdade para o Espírito Santo agir como em outras igrejas. Se é que eu estou colocando bem isso, mas quem está me entendendo o que eu estou dizendo, amém. Então, eu acredito que um equilíbrio nesse tema, ele é muito, muito importante, mas sem perder jamais o respeito pelos irmãos que entendem um pouco diferente, como também sem deixar o Espírito Santo fora da igreja, Tem gente que vai fazer algumas atitudes e vão deixar desse modo, e a gente repugna todo tipo de atitude contra a liberdade no Espírito Santo. Quando é Deus, irmãos, é Deus, acabou. Deus vai fazendo, Deus vai falando, e a gente precisa entender isso, que a nossa igreja, ela precisa caminhar nessa direção. Então, falamos várias coisas, Vou gastar 2 ou 3 minutos aqui, só lembrando os irmãos. Pode projetar, por favor, aí. Nós começamos com o contexto de Corinto, e dentro da igreja de Corinto, uma igreja grega, uma igreja que tinha muitas manifestações, que se assemelhavam ao paganismo, se assemelhavam porque era uma cidade, na verdade, junto com Atenas. Corinto também seguia a mesma linha, porque era cosmopolita, e tinha muitos deuses também, muitos cultos diferenciados, vários tipos de culto aos deuses, e esse pessoal ia se convertendo, e o Espírito Santo ia trabalhando na vida deles. Mas os irmãos sabem que existe um tempo para que Deus comece a fazer um alinhamento na vida da pessoa. A pessoa se converte, e aí começa o processo de santidade, que às vezes demora um pouco, e por essa razão alguns dons não estavam sendo bem utilizados naquela igreja. Por essa razão, Paulo escreve aos Coríntios
e regula o uso dos dons. E às vezes, quando eu leio o texto, eu fico pensando assim: meu Deus, a gente precisa de uma regulação de dons hoje, e alguns irmãos talvez não estejam lendo muito bem, com atenção, algumas partes da palavra. Mas, enfim, a gente vai seguir. Falamos sobre que o dom é diferente do talento. Todas as pessoas têm talentos naturais, tem coisas que, claro que é Deus também quem dá, mas quando a pessoa se converte, quando o Espírito Santo vem para a vida da pessoa, e a pessoa é nova criatura, há um processo de regeneração. Então, isso potencializa, e Deus distribui, o Espírito Santo distribui dons para a pessoa, e a igreja precisa entender que o dom ele vem para servir, ele vem para não trazer glória pessoal, ele vem para trazer crescimento espiritual, ele vem para trazer a expansão do Evangelho, vem para a cooperação mútua. E a gente leu 1 Coríntios capítulo 12, estudamos os primeiros versos, né? E que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, é o que Paulo fala, é o mesmo Espírito coordenando todas as coisas, distribuindo, e há uma diversidade de serviços também. As pessoas precisam entender que há muitas possibilidades de servir a Deus, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, as maneiras como fazemos e o potencial que Deus nos dá. E aí, os dons do Espírito, eu gosto dessa definição do Wayne Grudem: qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Então a gente percebe, irmãos, que às vezes as coisas já estão lá, mas foram dadas por Deus quando a pessoa nasceu mesmo, tudo, mas vem o Espírito Santo e potencializa. Um exemplo claro disso é a administração. Tem pessoas que já se mostram durante a vida excelentes administradores em várias coisas. Isso não é dom de Deus? É dom de Deus, mas talvez ele recebeu esse dom ainda quando não conhecia o Senhor, e já era uma habilidade que Deus dava ali para ele. Mas quando ele é regenerado, o Espírito Santo, e aí essa definição é muito importante, ele potencializa aquele dom e ele vai usar a serviço da igreja. Como há outros dons que são dons de uma operação mais diferente, quando o Espírito Santo toma a pessoa. E aí, irmãos, a gente precisa entender que a conversão, a vida com Deus, ela não é algo que é natural. Mas se você pegar João capítulo 3 e for conversar ali, né, trocar ideias com Nicodemos, com Jesus, aquela conversa que eles tiveram, é nascer do Espírito, é passar a ter uma vida, e eu estou no contexto de João 3, é passar a ter uma vida que você não comanda mais você mesmo, é ser guiado pelo Espírito, como quem escuta o vento você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas a sua vida passa a ser controlada pelo Espírito Santo. E Paulo fala em Gálatas 5, né, que o fruto do Espírito, ou seja, a manifestação do Espírito Santo, ele começa com o que, irmãos? Amor. E é a última reprise que eu estou trazendo aqui da aula passada, quando Paulo fala aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, eu espero que os irmãos tenham lido, né? Não vou perguntar não, eu ia mandar levantar a mão quem leu, mas já tem gente baixando a cabeça, não. Vamos fazer o seguinte, vamos passar isso. Então, quando ele fala dos dons, no capítulo 12, 13 e 14, no 13, parece que o assunto ele entrou ali de graça. E Paulo fala sobre o amor. Mas por quê, irmãos? Porque uma igreja que opera nos dons, sem o amor de Deus, ela não está fazendo a coisa certa. Na verdade, irmãos,
Se você for para 1 João e for estudar a carta de 1 João, a evidência do amor, a evidência do nascer de novo é o amor. Se você for fazer um estudo mais profundo de João, a própria presença do Espírito Santo, ela é intrinsecamente ligada. Deixa eu achar esse texto, eu vou a esse texto, eu não estava programado para falar não, mas é importante, o Espírito está me inquietando aqui. E isso é muito importante, irmãos, que a gente perceba. Deixa eu achar esse texto. É importante esse texto para que a gente fundamente algo aqui. Primeiro João capítulo 4, vamos ler, que fala bem do amor. A partir do 7, irmãos. Amados, 1 João 4, a partir do 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então perceba, ele está falando de que o amor está ligado a quem nasce em Deus. Aquela volta à conversa de João, em João 3, Nicodemos com Jesus. Nascer de novo. Então, o que é nascido de Deus, conhece a Deus e ama. É o que João está dizendo aqui. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece, pois Deus é amor. O foco é o amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Em que, irmãos? Em que nos deu do seu Espírito. Então perceba, é uma manifestação do Espírito. E aqui João está dizendo, é nisso que nós conhecemos se o amor de Deus permanece em nós, se nós somos dele, se o Espírito dele está em nós. Então perceba a importância da gente entender que Paulo, quando fala sobre os dons, isso é uma manifestação do Espírito. Há uma diversidade de dons, é dado para a igreja crescer, mas o principal, e aí Paulo termina Coríntios 12, dizendo, e iniciando o 13, eu vou ensinar para vocês um caminho mais excelente. Ele está falando dos dons. Eu vou ensinar para os irmãos um caminho mais excelente, e aí fala do amor. Então, se a gente passasse, veja que o foco de Paulo não é desviar o assunto, mas mostrar que o amor é uma evidência da presença do Espírito agindo no meio da igreja. Porque o que é mais fácil, irmãos? O que é mais fácil? A pessoa orar em línguas, sabe? No seu canto ali, fazer uma oração em línguas e dar uma de... Às vezes na igreja, na frente da igreja, eu não vai recado para ninguém, mas eu não acho apropriado no culto, e eu vou chegar lá, vou explicar por quê, ficar orando em línguas aqui no culto, como pastor, orar em línguas, ficar orando em línguas no culto, e eu já vi isso acontecer tantas vezes, mas porque há uma regulação de Paulo para isso. Aí o que é mais fácil? Eu dar uma de espiritual, de fazer isso, tal, ter um gabarito, nisso aí, olha, tal. Ou eu amar meu irmão. Mais difícil é amar irmão, gente. Mais difícil é quando alguém faz algo contra você, você permanecer amando.
você permanecer trazendo unidade, tentando resgatar o coração do irmão. Isso é difícil, mas a evidência que nós nascemos de novo é o amor. Esse é o dom que vem para nós. Então, se a gente não focar nisso como principal, não adianta nada essa aula, irmãos. Não adianta. E por isso que eu volto a frisar, eu comecei com isso e estou revisando isso, porque o amor, e leia Coríntios 13, o amor precisa ser o nosso principal manifestação do Espírito, dom do Espírito dado para a gente. Amém? Pois bem, vamos seguir então, vamos entrar, porque há muitas dúvidas em relação a isso, e aí vamos seguir. Por que estudar então? Por que estudar? E assim, nós vamos em 1 Coríntios 12, pode ir passando, somos esse grupo que entende que acerca dos dons espirituais, junto com Paulo, nós não podemos ser meninos. Essa palavra que está lá, ignorantes, ela se equivale a meninos espirituais. É como Paulo está dizendo, esses dons são espirituais e vocês estão agindo como meninos. Então vamos crescer nisso, vamos crescer. Então é preciso estudar para a gente crescer nisso. Somos também motivados a usar, pode passar mais um, né? 1 Timóteo 4, 14, Paulo diz assim, não seja negligente, Timóteo. Ele está falando para Timóteo, filho na fé, pastor, que vai cuidar de ovelhas, já está cuidando de ovelhas, para com o dom que você recebeu. Você recebeu um dom, Timóteo, não seja negligente não, o qual lhe foi dado mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Veja, e é super lindo isso, porque parece também que os irmãos dessa linha que eu falei, né, que são meio avessos ao mover sobrenatural de Deus, eu já disse aos irmãos, eu não sou dessa linha, eu estimulo os irmãos a se moverem no sobrenatural de Deus, sendo guiado por Deus. Mas os irmãos que pegam essa linha, né, por medo, muitas vezes, tem medo do agir de Deus, às vezes não estão lendo a Bíblia, não estão lendo o que Deus está fazendo sobrenatural na palavra o tempo todo. E Deus, olha, pelas uso do que tantas coisas acontecem, e Deus vai movendo também no natural e no sobrenatural. Aqui está o registro de Timóteo recebendo dom por imposição de mão. Então, às vezes se chama para orar aqui na igreja, vem aqui, a gente vai orar, pedindo a Deus para distribuir dons. Vai ter irmão que vai dar um passo para trás. Que isso? Está aqui na palavra. Filhos na fé, recebendo de Deus por imposição de mão, dons, recebendo, sabe, uma autorização para prosperar, se a gente pode seguir assim, na linha dos dons. E é um registro muito importante para a gente. Perca esse medo. Quando você ouvir a história, olha, quer receber dons, vem aqui, é Deus quem vai dar, mas eu vou orar por você, e Deus vai dar como Ele quer. Essa é o foco. Vamos lá. Mais um. Somos responsáveis pelo seu uso. 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, a gente viu esse texto. Cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Nós temos uma incumbência, irmãos. Nós precisamos administrar bem essa graça, cheia de maneiras de se expressar, é multiforme, são maneiras lindas de Deus expressar, e a gente precisa cuidar disso. E um dos pontos é esse, é a gente servir uns aos outros, e da maneira que Deus nos concedeu os dons. Deus te deu esse dom? Serve a Deus, não tem vergonha não, vamos lá, deixa Deus te usar, e vamos fazer conforme, com ordem e decência. Eu acho que essa é uma palavra muito importante, mas vamos seguir. Pode passar mais um. Então, muito importante também, quem recebe o dom, e a gente já está entrando nos dons, viu? Mas quem recebe o dom? 1 Coríntios 12 nos dá uma base bíblica para isso. Pode passar mais um, verso 11. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui Paulo está escrevendo para quem? Para o ímpio,
De jeito nenhum. Paulo está escrevendo para uma igreja. Então, aqui você precisa entender isso. Quem recebe o dom é a quem o Espírito Santo for dando cada dom, e é a igreja. A gente precisa entender isso. Pode passar mais um. E aí a gente vai ver, os ímpios, por exemplo, uma pergunta, recebem o dom do Espírito, esse potencializado? Não faz sentido, irmãos. Eles podem receber alguma habilidade de Deus, serem até bons, ter boas coisas que eles fazem, mas esse dom que Paulo está falando, que vem empoderado pelo Espírito Santo de Deus, quem recebe é a igreja. A igreja recebe, tem que haver a presença do Espírito Santo guiando aquele povo, guiando aquelas pessoas. Não faz sentido, o dom é do Espírito. Então, Deus pode usar um ímpio? Pode, tem vários exemplos na Bíblia, né? Deus usando um rei, Deus chamando até de meu servo. Veja o que meu servo fez, era um cara ímpio, era um rei ímpio, mas isso não é ser usado nos dons do Espírito, ok? Então, e Deus faz como Ele quer, mas o que a Bíblia nos mostra é que o dom é do Espírito, e quem recebe é a igreja, com a finalidade de crescimento do Evangelho, crescimento da igreja, edificação da igreja. Pessoas mais maduras só que recebem? Pode passar mais um. Só pessoas mais maduras que recebem? Não, a prova é Corinto. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam crescer, mas eles já estavam com o dom. Deus já tinha distribuído dons para eles. Então, é importante, não necessariamente são pessoas maduras na fé, com não sei quantos anos de crente, que vão receber os dons. Não, às vezes até é mais fácil receber uma pessoa nova na fé, porque está com o coração mais aberto. Às vezes a gente pega irmãos tão fechados, né, porque já viram tanta coisa, e é verdade, irmãos, já viram tanta coisa acontecer, dando vazão ao humano, ao que é até do inimigo, né? E a pessoa ficou meio receoso, tal, enfim, aí perde uma bênção também, né? De receber mais dons de Deus, de buscar, como Paulo diz. Eu vou chegar lá, vamos lá. Então, quem recebe, pode passar mais um, quem recebe esse presente de Deus? Buscadores? Mais provavelmente, embora Deus é soberano, a gente nunca vai dizer como é que Deus faz, é Ele quem faz, como é que a gente vai dizer? Mas provavelmente aqueles que buscam vão receber, porque é um incentivo de Paulo. Paulo diz, olha, eu quero que vocês todos falassem em línguas. Paulo fala uma hora, né? Mas depois ele diz, nem todos falam. Então, a gente vai chegar lá, no dom de língua está lá no final, mas nós já entendemos que Paulo diz, olha, busquem os melhores dons, né? Veja aí, 1 Coríntios 14, 1, vamos ver o que é que está escrito aí. 1 Coríntios 14, 1. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha só, essa é uma orientação paulina. Tem gente que vai fechar o olho para isso. Aí eu vou dizer uma coisa, você está fechando o olho para uma palavra inspirada por Deus. Inspirada. Meus irmãos, se hoje eu conseguir, pelo menos que você quebre uma barreira na busca dos dons, eu saio daqui satisfeito. Porque nós precisamos crescer como igreja, nos dons, crescer, e volto a dizer, com sabedoria, buscando, sendo guiados por Deus. Eu creio que a gente pode chegar numa maturidade. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. E ser uma igreja guiada pelo Espírito Santo, irmãos, cheia de dons espirituais. Eu creio. E busque isso, porque a orientação de Paulo é essa: seguir o amor, olha, tudo na base do amor. Procurai com zelo os dons espirituais, e ele ainda diz mais, olha, mas principalmente que profetizeis. E eu vou chegar bem pertinho, os dons de profecia, a gente precisa estudar bem,
Só tem uma coisinha que é mais para mostrar. Algumas percepções importantes. Pode passar mais um. Pode passar. Diferentes dons atendem diferentes necessidades. Isso aqui foi Saião que falou. Eu achei importante isso, eu já falei sobre isso também, né? Dependendo do local que a igreja está, se é uma igreja... olha só, irmãos, você chega, por exemplo, a evangelizar, onde um local tinha muito misticismo, né? Às vezes tem um estado que é mais místico do que outro, as pessoas têm manifestações estranhas, esquisitas. Você acha que o Espírito Santo não vai se manifestar também de uma maneira um pouco estranha? Eu vou dizer uma coisa, pode ser que não, mas pode ser que sim. Sabe por quê? Porque Deus começa a agir ali e as pessoas têm uma cultura, têm uma mentalidade. Pessoas, sei lá, aprendeu no culto afro lá, que o negócio é dançando, qualquer coisa diferente. Aí para a gente que é mais tradicional, tudo a gente acha estranho. Mas em outro local não é. E você vai dizer, isso não é do Espírito de Deus. Não diga isso não. Não caia na besteira de dizer isso não. Perceba a cultura, perceba o povo, perceba como Deus trabalha nas nações de maneira diferente. Então, olha, muita cautela para você não estar falando bobagem. Então, diferentes dons atendem diferentes necessidades, atendem coisas diferentes também da necessidade da igreja. E aí eu poderia falar muitas coisas, mas Deus pode dar para uma igreja mais o dom da misericórdia, porque é um local muito pobre, um local que precisa de mais, terceiro mundo, muita pobreza, e Deus levanta muito forte isso na igreja para levantar ajuda, diferentes dons, diferentes necessidades, e assim Deus vai operando como Ele quer, irmãos. 2, dons não devem gerar disputas, mas cooperação. É triste que às vezes há notícia de irmãos que se acham mais espirituais do que outros porque tem um dom que aparece mais, certo? Isso é muito comum e é uma das reclamações de várias igrejas. E os dons não são para isso, não são para gerar disputa, é para edificar o outro, quanto mais para gerar disputa. Terceiro, nenhum dom é mais importante no todo. Olha, parece uma contradição que eu estou dizendo, né? Se Paulo manda buscar o dom de profetizar, mas o que eu estou falando é, se cada um tem uma parcela, né, de contribuição para a edificação da igreja, não tem nenhum dom menos importante, irmãos, porque todos eles são importantes para a edificação da igreja. Então, do ensino até o serviço de misericórdia, até a administração, tudo é importante. Meu Deus do céu, se a gente não tiver essa diversidade de dons, a igreja não funciona, não funciona. Então, entenda isso, não despreze um dom que não aparece muito, não despreze, não faça isso, porque foi Deus quem deu aquele dom, aquela habilidade para aquele irmão, potencializou, está fazendo um uso para a glória de Deus, está servindo a igreja. Pode passar mais um. Todos os dons, então, têm um fim proveitoso. Eu botei a imagem dessa flauta, né? Porque cada nota, as notas são diferentes, mas é a ilustração para isso. As notas são diferentes, mas todas são importantes. Pensa numa sinfonia. Se faltasse aquela nota, o espaço vai fazer falta. Você conhece a música, sabe que está fazendo falta. Então Deus faz essa musicalidade dos dons para a gente. Mais uma. Pessoas diferentes fazendo coisas diferentes como um grande espetáculo ao universo. Essa imagem eu gosto. É como se nós fôssemos um espetáculo para os anjos verem. Há um verso que fala isso. Como se o planeta estivesse observando essa grande orquestra regida pelo Espírito Santo, irmãos. A igreja precisa ser isso. Uma tocada de boa música para o mundo ver a gente agindo no Espírito Santo, o Espírito Santo guiando e fazendo coisas boas. Quando isso não acontece, complica. Muito bem, irmãos. O maior dom
é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, a presença dele em nós. A presença. Pedro respondeu em Atos 2, arrependa-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então a gente fala dos dons do Espírito, mas o próprio Espírito Santo, ele é o principal dom. É muito importante que você lembre disso. Pode passar? Luiz Saião ainda diz 2 ou 3 coisas aqui, eu gostei do que ele falou. Há dons ministeriais ligados aos talentos naturais e dons manifestacionais também ditos miraculosos. Os irmãos entendem? Eu diria assim, há dons que você não vê Deus agindo no sobrenatural. Você vê como se fosse o Deus agindo no natural, com habilidades que ele deu ali, mas ele está potencializando, ele está agindo. E há outros dons que você diz assim, meu Deus, não tem como não ter sido o Senhor não, falando não. Aí é Deus falando. Então, são dons que aparecem outras manifestações de Deus, uma cura milagrosa, uma operação de maravilha, né, uma multiplicação de pães. Então, mesmo que alguém tenha mais de um dom, certamente terá um principal, que é o nosso dom motivacional. O Saião diz isso. Geralmente você recebe uma a mais, aí, um mais evidente, que vai se manifestar, né? E Efésios vai trabalhar isso um pouco, né? A uns ele deu para ser pastores e mestres, outros para serem evangelistas, outros para serem... A gente vai chegar lá. Vamos lá. O aconselhamento, a administração, generosidade, o ensino, esses são exemplos de dons ministeriais. A pessoa tem que ter a habilidade, o dom para aconselhar. Não é qualquer jeito. Tem gente que não tem paciência, tem gente que não tem tato para lidar com gente, para falar. Olha, com todo o tato do mundo, a gente ainda fala uma palavrinha fora. O irmão fica, a gente falou 100 palavras, a gente falou uma fora, a pessoa vai ficar lembrando, pastor disse isso de mim. Uma fora que a gente dá. É impressionante. A gente ora pedindo a Deus, Senhor, guia minhas palavras, fala alguma coisa. É uma coisa super interessante isso. Administração, generosidade, são exemplos que você não precisa de uma revelação do alto para você ter uma ação, porque Deus vai dando essa habilidade no seu dia a dia, são dons ditos ministeriais. E aí há os outros dons, exemplos aqui, pode passar, dons miraculosos, como operação de maravilhas, curas, profecias. E quando a gente pensa em dons, geralmente a gente pensa nisso, né? Não, mas isso aqui é só a parte, tem a outra parte dos dons, ok? Pois bem, vamos entrar então nos textos que falam sobre isso. Onde estudar na Bíblia, então, os dons. E eu estou sem relógio aqui, alguém me avisa aí, o pastor faz sinal para quando faltar uns 10 minutos, tá? 1 Coríntios 12, de 8 a 10, a gente já leu, eu não vou ler agora, né? Aliás, a gente vai ler mais detalhado. Romanos 12 é outro local que tem um bom estudo sobre os dons. Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12:28. Esse a gente pode ler. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São listas. E se você for procurar, tem gente que lista aí. Quando se fala em Coríntios 12, são 9. Mas quando você amplia, 20 e poucos aí você vai conseguir, alguns vão se repetir. Quem catalogou aí disse 20 e alguma coisa aí, 20, né? Mas, enfim. Mas assim, a gente vai vendo, e esses são os que estão listados, irmãos. Deus pode dar outro dom para você que não está listado? Claro! A necessidade da igreja, ela é do dia a dia. Então, Deus pode dar uma habilidade para você que aqui não tinha ainda a descrição, tá certo? Bom, vamos estudar então o primeiro texto mais detalhado agora. A gente caminhou até o 7, até o verso 7, né, de 1 Coríntios 12. Vamos caminhar agora na lista dos dons, a partir do verso 8. Pode passar isso.
Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Vou ler o texto todo primeiro, tá? E depois a gente vai verso a verso. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Alguns vão dizer palavra do conhecimento também. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Falando no plural aí. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, pausa aí. Passa mais um. Bom, essa divisão, quem fez foi Luciano Subirá. Gostei dela. Ficou bem didática, né? Ele dividiu essas três áreas, pelo menos assim, não sei se alguém fez antes dele, né? Ele já pegou de alguém, mas eu peguei dele. Então, dons de revelação, né? Dons de poder, dons vocais que envolvem a fala. E assim, escute bem o que eu vou lhe dizer. A Bíblia não explica. É muito fácil você dizer, mas é isso. Olha, com coisas que a Bíblia explica claramente, se a Bíblia dissesse, o dom da palavra de sabedoria é quando o irmão não sei o que... Não, a Bíblia não faz isso. Então, acontecem coisas que os teólogos foram estudando e vão usando exemplos bíblicos, é importante essa palavra, escute, vão usando exemplos bíblicos que eles vão entendendo que aquilo é a palavra de sabedoria, que aquilo é a palavra do conhecimento. A igreja tem uma prática também, e algumas coisas vão acontecendo na igreja que alguns irmãos disseram, opa, isso aí parece muito com essa palavra aqui, a palavra do conhecimento. E aí se criou a ideia de que a palavra do conhecimento é isso, ou aquilo outro. Quem está me entendendo? Pois bem, então veja, a gente precisa ir para a palavra. A palavra, quando ela não é tão clara, a gente não vai fechar o assunto batendo martelo. Ok, irmãos? Mas a gente vai buscar o que mais se aproxima. Então vamos lá. Passa mais um. Bom, eu também acho muito interessante esses textos. Está muito cheio esse slide. Eu deveria desmembrar mais, mas vamos lá. Primeira coisa, dons de revelação. São os três primeiros. Lembra, irmãos? Que nessa divisão aparece. Isso aí a palavra diz. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. 3 dons. Vamos ver então. Mas revelação a gente vai encontrar na palavra, em vários lugares. Está aqui como exemplo, né, que se manifesta com testemunho interior. Esse é um exemplo bem interessante e nós vamos ler, irmãos. Atos 27, e vamos ler a partir do verso 10, vamos até o 23, quando ele muda. O dom muda. Atos 27, você abriu aí. Que situação é essa? Paulo está ali no navio, os irmãos lembram. E Deus comunica uma coisa para ele. Diz, olha, Deus comunica, vai ter naufrágio. Agora sim, ninguém vai morrer não, Paulo. Certo? Então, a comunicação que veio do céu foi essa. Como veio? Em 2 coisas distintas. E isso é um presente dado pelo Espírito Santo, né? Porque eles puderam o quê? Ali foi para a edificação da igreja. Certamente alguns se converteram, né? E a gente vai ver na história isso. Mas se você perceber, Paulo estava sendo usado enquanto servo de Deus e teve uma revelação que veio do alto. É um exemplo interessante para começar os dons de revelação. O verso 10 diz assim, dizendo-lhes, do 9, né? Depois de muito tempo, a partir do 9, depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum,
admoestava-os Paulo. Então, Paulo já estava dizendo assim, a navegação foi perigosa, tá, o negócio tá ficando feio aqui. Aí, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então, preste atenção. Paulo está dizendo assim, Deus me disse que... Está dizendo? Não. Paulo tem uma impressão, e foi do céu, porque foi verdade ou não? Verdade. Então, a impressão que Paulo teve foi a impressão que veio direto de Deus. E essa palavra, Paulo, ele, vejo, né, eu já tenho isso por verdade, que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Vai ser um negócio complicado. E aí, o centurião, você sabe da história, não dá ouvidos, né? E ele segue. Aí vamos para Atos, o verso 23. E aí já está em outra fase. Do 22. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Agora Paulo está dizendo um pouquinho diferente do que ele disse antes. Ia ter dano, né? Mas aí, depois de um tempo aqui de oração, né, Paulo se levanta e fala algo diferente. Mas por que Paulo fala algo diferente? Porque agora ele tem uma nova instrução. Olha lá. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo. E aí, continua. Então, o que é que acontece aqui, irmãos? Paulo primeiro teve uma impressão, já era Deus revelando algo para ele, mas estava meio nublado, né? Era aquela sensação interior. E Paulo começa a dizer, olha, o negócio vai ser complicado, se a gente seguir adiante, vai ser complicado. Seguir adiante, ficou complicado. E aí, chega aqui esse momento, Paulo diz agora, não, agora tive uma visão de um anjo, sei lá, a visão foi real, ele apareceu no sonho, como foi, a gente não sabe, mas Paulo teve a visão do anjo, e aí é uma revelação do céu, que aí deu coordenadas certas, olha, ninguém vai morrer, avisa aí, povo, ninguém vai morrer. Então isso é uma revelação, irmãos. Então veja, quando acontece a palavra de sabedoria, volta lá, palavra de sabedoria. Então veja, ouvindo muita gente, a ideia é essa aqui, que é diferente de uma palavra sábia qualquer. Vamos dar exemplo bíblico para isso. O que é que aconteceria? Seria a revelação dada por Deus e em seguida um conselho dado para aquela pessoa que foi dada a revelação. Essa seria a palavra de sabedoria dita por algumas pessoas, tá? E o exemplo, primeiro, quando José aconselha Faraó. O texto é longo, a gente não vai ler esse texto. Mas qual é a ideia? Faraó está lá perdido, sem saber o que é que vai acontecer, tendo o sonho, tal, aquela história toda. E José vem, revela e ainda depois dá conselho. Segue conselho. Então, essa seria uma palavra de sabedoria, porque teve uma revelação do alto, mostrando a situação, depois ele, em seguida, dá um bom conselho para aquilo, seria um conselho sábio. Aí, por exemplo, outro texto, 2 Reis, capítulo 6, Eliseu, né? Eliseu ali aconselha o rei sobre não ir por um caminho que haveria ciladas do rei da Síria. Então perceba, e você conhece essa história. Vamos ler essa história? Vamos ler, rapidinho. Só para você ver lá, 2 Reis, capítulo 6, acho que é a partir do 4 ou 5 mais ou menos ali. Então, o que é que está acontecendo? Tem uma revelação, não é algo natural, não é algo que a pessoa acorda simplesmente achando um achismo, não.
É uma revelação que vem de Deus e que se confirma. A partir do 8, vamos a partir do 8. O rei da Síria, segundo Reis 6, a partir do 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas um homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Olha só, alguém revelou, né? Quem foi? Espírito Santo revelou aqui. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então isso ficou acontecendo, irmãos. Estava acontecendo. Deus revelava para o profeta ia lá, avisava, e ele confiava na palavra e executava e se safava, né? Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os servos, seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele disse: ei, podem descobrir aqui, tem um espião aqui entre a gente. O rei da Síria dizendo: não é possível não, a gente trama um negócio, chega lá, o cara se safa, não é possível, várias vezes acontecendo, pode descobrir, tem um espião aqui. E aí respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Então, era um homem de Deus que ouvia uma revelação do alto a cada momento e dava o conselho. Que palavra, né? Sabedoria. Aí você ainda pode pegar aqui uma maneira um pouquinho diferente de palavra de sabedoria. Essa, os teólogos dizem assim, que é uma revelação e depois um conselho. Mas também há uma maneira sábia de agir. Quem fazia assim? E aí alguns dizem que isso também é palavra de sabedoria. Era uma maneira sábia de resolver a situação, dada, inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito. 1 Reis 3, 16 a 28. Se você nunca leu, e eu vou fazer questão de ler, porque essa é uma palavra das mais belas que eu acho, mostrando que o rei Salomão, 1 Reis 3, que o rei Salomão, ele não era só sábio em escrever, né, inspirado por Deus, mas nas atitudes que Deus o inspirava também no seu tempo aí de rei. Então, 1 Reis 3, a partir do verso 16, olha que episódio, irmãos, a partir do verso 16. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele, né? Abafou ali, o menino morreu sufocado. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia, a tua serva, está falando dela, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Ou seja, a mulher no meio da noite foi lá e trocou o bebê. Isso é a acusação dada para ela. Verso 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu, o meu é o vivo. Ficou aquela, né? Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, o teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, vamos resolver aqui a história? O rei: tragam-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. E disse o rei: divida em duas partes o menino vivo, dê metade para cada uma.
Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Olha que registro lindo, né? É lindo quando a gente lê mesmo na palavra. Meus irmãos, está lá a confusão maior do mundo. E a mãe, não, o filho é meu, não, pode dar para ela, porque a mãe é mãe. E ali aguçou mesmo, é o que o texto diz. Então, sabedoria, palavra de sabedoria. Bom, se é de um jeito ou se é de outro, mas foram palavras que vieram do alto. E na igreja, irmãos, como é que a gente vê isso? Às vezes Deus revela coisas. Eu não sei quantas pessoas já tiveram isso aqui, né? Eu vou contar, já aconteceu comigo, de gente revelar coisa. Nós temos irmãos na igreja, irmãs da igreja, que têm esse dom. Glória a Deus. Eu já recebi pelo menos 2 ou 3 palavras antes de acontecer a coisa. Deus, ela revelando: olha, Deus está me mostrando isso. E eu dou glória a Deus. E o Senhor se prepare, porque vai acontecer isso. Eu nunca contei isso, né? Mas tem gente na igreja com esse dom, viu, irmãos? Está sendo usado. E me dando ainda conselho. E assim, a gente precisa entender, isso também já aconteceu, de Deus me revelar, pelo menos 3 vezes, Deus me revelar, especificamente sem a pessoa me dizer nada, Deus me dizer: isso está acontecendo com a pessoa, vá lá e dê o conselho. E a pessoa descambar no choro. Eu tenho esse dom, irmãos? Não, eu sei que eu já fui usado nesse dom. Se ele está comigo, se não está, é com o Espírito Santo. Porque lembra o que Saião disse? Saião diz: olha, você tem um dom mais aflorado, não é que Deus não vai lhe usar em outros dons. Entendeu? Então, nós precisamos entender, e é uma coisa, irmãos, perder o medo. Luciano Subirá diz uma coisa muito linda. Ele diz assim: como é que você vai começar sem... quem começa a andar, não dá uns tropeços? Não é verdade, irmãos? É um exemplo que ele dá. Você começa a andar, criancinha, bebezinho, e você, vez ou outra, titubeia, cai, levanta e continua. Quando Deus começar a te usar, não pense que você vai fazer 100% aquele uso de dom. Corinto é a prova disso. Ela precisou ser regulada, porque não estava usando bem o dom ainda. Mas se Deus te deu o dom, dê vazão a ele, deixe Deus te usar. Aí ele diz assim: mas qual é o bom senso entre isso? Entre você saber que você está deixando Deus lhe usar, e se você não tem muita certeza, se você não tem 100% de certeza, mas tem 99,9% já, que Deus está te impulsionando aquilo. Aí você pergunta à pessoa, você diz: olha, eu estou entendendo que Deus está me mostrando isso. E você fala. E deixa ver o que é que acontece. Porque se a pessoa desabar no choro, se tiver a pessoa diz: rapaz, eu estava orando sobre isso, e Deus levantou você para dizer. Quantas vezes já aconteceu isso com você, irmão? Já, olha, várias pessoas. Meus irmãos, isso acontece direto. Nós precisamos entender que isso edifica a igreja. Isso é palavra de confirmação. Você vai se reger na vida por isso? Não, irmãos. O dom, ele às vezes confirma uma coisa que você já vem orando. Uma coisa é você viver de culto em culto por aí, esperando receber uma palavra de sabedoria de alguém, esperando receber até outras coisas que a gente vai falar aqui, de outra pessoa, se baseando na vida nisso. A base da nossa vida é a palavra. Mas, como confirmação, como coisas que Deus faz, a gente precisa entender isso e começar a se mover nisso. Segunda coisa aqui, dos dons de revelação, palavra do conhecimento, irmãos, está ali. Revelação com um fim proveitoso. Parece com a primeira? Parece.
mas há quem diga que é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela está mais ligada ao passado e ao presente. É Deus revelando uma coisa, por exemplo, no passado. Sabe por que isso? Porque lá atrás você foi molestado, você foi molestada. Deus está curando sua alma nisso, tal. Ou então, lá atrás, sabe o que acontece? Ou então, você está vivendo hoje isso. Deus está te dando uma palavra que você... Entende, irmãos, o que está acontecendo? Vamos ver isso aqui na palavra. Também pode ser coisas que Deus começa a revelar para você. E você precisa abrir a sua mente para alguma coisa. Deus está dando uma palavra específica. É o caso aqui, por exemplo, de Pedro, em Atos 10. Esse texto a gente não vai ler, porque é meio longo e os irmãos lembram. E ali está Pedro precisando ir pregar para os gentios, Deus começando a mostrar uma nova direção, porque os gentios precisavam ser alcançados. E aí Deus dá uma visão para Pedro, um lençol que desce com animais impuros para comer na vida do judeu, e Deus dizendo assim: olha, mata e come. Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu não vou comer isso aí, isso é impuro. E Deus dizendo: Pedro, sou eu que estou mandando, mata e come. Então, o que é que acontece? Pedro ali começou a entender que o que Deus revelou para ele, né? O que Deus considerou puro, que ele não considerasse impuro. Não tinha a ver com o alimento. O alimento era uma ilustração que Deus estava dando na visão para ele pregar para o gentio, para ele pregar para aquilo que os judeus consideravam impuro, aqueles que chamavam até de cães, né? Coisa diminuta, menor. Então, Deus começou a revelar para ele. E é uma palavra que está ligada a isso, é o momento do que ele precisa fazer, ou aquilo, ou outro. Deduções também, por exemplo, Daniel revelou o sonho e a interpretação do rei, Daniel 2, certo? É outro exemplo de uma palavra de conhecimento. Não poderia vir aquele conhecimento se não fosse Deus, irmãos. Então também é um texto longo, mas lá em Daniel 2 você pode ler, eu já li alguns longos, né? Então não vou ler todos, mas Daniel é essa ideia de que Deus revela o sonho e ainda dá uma palavra para a pessoa que precisava ouvir, certo? Então parece com a palavra de sabedoria? Parece, certo? Mas a ideia de que quem divide isso aqui é que a pessoa precisava de ter uma autenticidade de que Deus estava falando. Por isso Deus revelou algo que só a pessoa sabia, por exemplo. Eu lembro, irmãos, faz muitos anos isso, mas eu fui com 2 pastores, faz muitos anos, mas eu me lembro do dia ainda hoje. Fui com 2 pastores numa casa de uma irmã que tinha alguns desses dons aqui, para ela orar por nós. Um deles queria muito ir, precisava de uma direção de Deus, uma confirmação de Deus, e me convidou. Eu não tinha o hábito de ir ainda nesses lugares, eu não conhecia pessoas com dons assim, que fossem reais, coisas reais, e eu disse: eu vou, não tem problema nenhum com isso não, se for Deus eu vou saber que é Deus. E aí fui, e essa irmã, a gente começou a orar junto, né? Nós 4, mais a pessoa que levou ainda a gente. Começamos a orar junto e puxa, como Deus usou aquela irmã. E começou a dizer coisas que, primeiro, aquele pastor, só ele sabia. Eu vi ele aos prantos, chorando. Palavra do conhecimento. Começou a dizer. E Deus falou especificamente para ele o que ele precisava ouvir. Aí eu digo: pronto, a missão foi cumprida, né? Mas aí Deus me pegou também. E começou a falar coisas para mim. Eu digo: meu Deus, não tem como não ser Deus. Isso eu não contei para ninguém. A irmã tinha nitidamente esse dom. Ninguém poderia saber aquilo. E a irmã contou, me falou,
E aquilo avaliza, irmãos, que é Deus falando com a pessoa. Uma vez eu fui orar por um jovem, já contei isso aqui, e Deus me deu uma visão na hora, ele com os pés sujos. Eu disse: olha, estou vendo isso aqui, estou vendo você com os pés sujos. Ele começou a chorar e dizer: eu estou tentando sair da lama, eu já me santifiquei muito, mas eu estou tentando sair da lama e está difícil. Outra vez, eu orando por uma jovem, nem foi na igreja, foi em outro ambiente. Essa mulher só fazia chorar, só chorar. Chorava. E Deus me mostrou a razão por que ela estava chorando. Ela não conseguia falar, vocês entendem, irmãos? Ela não conseguia falar. E Deus me falou a razão. Deus disse: diga para ela isso. Eu comecei a dizer por que ela estava chorando. Ela estava com uma amiga junto. A amiga ficou assim, olhando para mim, sem entender. Eu digo: não sou eu. Eu poderia saber isso? Não poderia. Então, Deus, irmãos, faz coisas e você vai saber que é Deus. Mas eu estou puxando a igreja para um outro patamar. Não queira receber isso. É bênção quando você recebe. Eu estou te convidando, enquanto igreja, para Deus começar a te usar em coisas que nunca te usou. Amém? Quero que você pondere em tudo que eu estou falando. Quero que você pondere, porque eu vejo que essa igreja vai caminhar para um outro nível. Deus está fazendo isso. Deus está nos puxando. E, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus vai nos usar em dons espirituais. Sim. E a gente pode entender isso praticando. Comece em reuniões menores. Eu até não acho nem apropriado hoje, né? Pode ser que Deus mude isso, mas eu não acho nem apropriado a gente fazer esse estilo de culto aqui no culto principal, no domingo. Não tem nada a ver, irmãos. Eu acho. Minha visão hoje. O culto do domingo, ele precisa ser... Aliás, o nosso culto principal, ele precisa ser esse culto racional, de ensino da palavra, de evangelismo, de trazer, de louvarmos a Deus juntos. Se Deus quiser fazer coisas diferentes, Ele vai fazer. Mas a gente receber os visitantes, receber membros de outros lugares, receber pessoas que não vão necessariamente entender coisas desse tipo. Eu, particularmente, eu entendo essas coisas aqui na igreja, pelo menos minha visão hoje, é a gente fazer em reuniões menores, para edificação da igreja, deixar Deus fluir através de nós e Deus usar de maneira apropriada. E eu estou regulando isso com os irmãos. Certamente não vou terminar hoje. O desafio é eu conseguir terminar domingo que vem. Mas vamos lá. Vamos mais um terceiro. Discernimento de espíritos. O próximo bloco é mais rápido. Discernimento de espíritos. Perceber mais que anjo ou demônio, mas o mundo espiritual. Ver uma realidade além dos sentidos. E aí, perceba, irmãos, há influências malignas. Eu oro pedindo a Deus esse dom. Ele para mim é um dom muito importante. E poucas vezes eu senti assim a direção certa mesmo. Isso aqui vem de Deus. Siga à frente. Em coisas diferentes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Acontece um fato diferente e você diz: meu Deus, é Deus fazendo. Há irmãos que vão saber que é Deus, ou vão saber que não é Deus. Isso é coisa do homem, ou coisa até do diabo. Porque quando é que o diabo se apresentou a Deus, irmãos? Em Jó, né? Ele vem junto. Às vezes você pensa que não, mas há demônios que entram até acompanham, né? Pessoas que vêm à igreja. Senão não tinha manifestação demoníaca em tantos lugares como tem. E às vezes a gente acha que a gente está num ambiente 100% seguro nesse sentido, mas o diabo anda ao derredor querendo tragar os filhos de Deus. Mas o Senhor nos dá vitória.
Então, é muito importante. Aqui, o exemplo dado é Jacó vendo, né, uma manifestação. Isso aconteceu em alguns momentos da Bíblia. Você vê Jacó, por exemplo, tendo a visão da escada, vendo anjos subindo, anjos descendo, vendo coisas sobrenaturais acontecer, um discernimento diferente. Mas, além disso, tem o caso de Atos 16, por exemplo. Esse vamos ler, é curtinho. Abra aí Atos 16, verso 16 a 19. É um fato curioso e interessante demais, porque aparentemente a mulher está elogiando os apóstolos ali, mas era um demônio da mulher. Olha que coisa interessante. Demônio também elogia, viu? Quando você ouvir um elogio, você sabe que pode estar vindo do coração sincero, pode estar vindo até de um demônio. O texto base é esse aí, Atos 16, 16 a 19. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, e aí é Paulo falando, né, irmãos? Assim, é nesse sentido dessa narrativa de Paulo aí. Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, os irmãos estão entendendo, né? A Bíblia já está dizendo que tinha um espírito maligno ali, um espírito de adivinhador, porque esse não vem de Deus, né? De adivinhar. Então, o espírito maligno estava ali e dava lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estava tudo certo que a mulher disse? Estava tudo certo, mas era um espírito maligno na mulher, dando elogio ali para os discípulos. Isto se repetia por muitos dias. Olha, elogio todo dia, pessoa elogiando. Estava possessa de demônio. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. A primeira vez que eu li esse texto, irmãos, eu me assombrei. Eu digo: Senhor, se até um demônio faz elogio, quando é que a gente vai saber que é um demônio? Porque é uma confusão mental, né? Não é verdade? Aí, irmãos, é esse dom, discernimento de espírito. Nitidamente Paulo tinha, ou teve aqui, né? Pelo menos Paulo sabia que aquilo não estava vindo de Deus, não estava vindo. Eu não sei se aquilo estava gerando, por exemplo, vanglória, ou se a intenção era gerar vanglória. Paulo detectou: elogio demais, tem alguma coisa aqui que está de repente trazendo, reforçando o orgulho. Eu sou homem de Deus, levando a salvação. Entendeu? Não sei, mas Paulo detectou e expulsou o demônio. Discernimento de espírito. Meu Deus, meu tempo está acabando, né? Vamos só ver aqui rapidamente dons de poder. Passa mais um. Então, irmãos, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Ficou claro esses três, né? Ficou. Vamos ver só mais um pouquinho aqui, a gente vai parar aqui. E o dom de línguas, que eu acho que é o que dá mais dúvida, né? Mais divergência também. Vamos deixar para a próxima aula e a gente vai falar outras coisas mais. Então, os dons da fé. Fé nesse sentido de uma especial manifestação de fé. Botei ali fora da curva, né? Porque há situações, eu disse aqui já para os irmãos, que Deus deu uma fé para o meu professor da Juvep, né? Quando ele estava no avanço missionário, que ele disse, fazia não sei quanto tempo que não chovia na terra. O cara disse: eu só creio que Deus é Deus mesmo se Ele fizer chover aqui, porque aqui não sei quanto tempo que não chove. Quero que vocês orem aí para esse Deus e vejam se faz chover. Algo assim foi o desafio. E aí ele disse: pois vai chover hoje. Em nome de Jesus, vai chover hoje aqui. E você vai ver que Deus é Deus.
E ele se virou depois para os irmãos: vamos orar, porque agora Deus vai ter que honrar a minha palavra. E assim, irmãos, Deus não tem obrigação, perceba bem, Deus não tem obrigação de cumprir algumas palavras que são ditas aí de qualquer modo. Isso beirou a imprudência. Claro que foi fé, ele fez por fé. E ele fez, e Deus faz chover se ele quiser, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas no caso dele, a gente sabe que aconteceu, e choveu. Já era tarde da noite, quase finalizando a noite, o dia, né, a virada, mas choveu, e ali foi uma manifestação de Deus. Eles todos na praça estavam lá, e o povo deu glória, viu que Deus era Deus, né? Mas acontece isso em alguns momentos na palavra, né? Você vê o desafio contra Baal, né? E você vê Elias, um homem está seguro que Deus ia se manifestar de uma forma poderosa, né? Então é uma fé que Deus dá e que vai fazer superar aquilo ali. Então isso acontece, por exemplo, Daniel na cova dos leões, né? Estava com a fé que Deus ia agir. E você vê que os homens, se você ler Hebreus 11, você vê, por exemplo, Noé agindo por fé. Não chovia na época, não chovia, um vapor regava a terra, e aí Deus diz: olha, vai cair, faça uma arca. E Noé age por fé, e Hebreus 11 vai confirmar isso. Amigos de Daniel na fornalha, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então foram, olha, mesmo que Deus não nos livre, mas a gente não vai se curvar não, fique sabendo aí, rei, que a gente não vai se curvar não. E Deus está ali, ajudando, gerando fé na pessoa. Abraão, quando foi, imolar Isaac, né? Matar Isaac, Gênesis 22, e você vai ver que Hebreus, quando descreve, vai dizer assim: ele cria até que Deus poderia ressuscitá-lo. Era uma ação de fé, irmãos. Confiou na palavra que Deus mandou e foi fazer, tá certo? Muito bem, então quando Deus der uma fé, certeza, uma convicção, haja por fé. Quem sabe Deus não quer lhe usar nessa área. Operação de maravilhas, milagres e prodígios, né? Diferente de uma cura, é uma diferença. Tem os dons de cura e tem outra coisa, né? Aqui, ó, as pragas, né? É o exemplo de Moisés. A multiplicação dos pães e peixes não necessariamente foi uma cura, né? Foi uma operação de um milagre, de uma maravilha, algo que espantou, né? Água em vinho, colocou a orelha de volta, né? É interessante, Malco ali no Getsemane, Pedrão chega lá e toma espada, levando uma orelha. Ele pega a orelha, não é assim não, Pedro, e bota a orelha de volta lá. Jesus bota a orelha de volta de Malco, servo. Parar o sol, essa daí, irmãos, eu vou dizer uma coisa, até hoje eu não entendo como é que foi isso. Não me pergunte sobre isso aí, mas a Bíblia descreve que o sol parou. É uma coisa assim, é uma maravilha operada. Por fim, nesses dons de poder, que são 3, os dons de cura. Uma unção especial de cura, irmãos. Aí há quem diga que esse é um dom estranho. E é muito estranho mesmo, porque Deus pode levantar pessoas para curar e eles mesmos não serem curados. Já pensou nisso? É estranho. Paulo é o exemplo disso. Ele tinha um espinho na carne. Paulo tem um problemão, a gente nunca sabe até hoje. Tem tanta especulação querendo mostrar. Paulo foi usado para curar, olha, de maneiras das mais diversas. Paulo sendo usado para curar, dom de cura. E ele mesmo tinha um problema, que alguns dizem que era um problema físico, né? Há quem diga até que era uma, como é que chama? Que cai no chão, baba, como é que chama? Uma epilepsia, fugiu o nome. Que era até uma epilepsia, porque a ideia é que
isso esbofeteava ele, derrubava ao chão, entendeu? Então, há tantas histórias, possibilidades, mas o fato é, dom de cura, Deus pode usar para curar. E digo a vocês, irmãos, quando Deus lhe orientar para orar por alguém, por cura, ore, porque não é você quem cura. Quem é que cura? É o Espírito Santo. Um irmão veio para mim uma vez com uma dor de cabeça sem precedente, e a gente estava para iniciar um culto. Eu fiz uma oração que eu digo aos irmãos, eu não tive fé para curar aquilo ali não, mas o irmão teve, porque foi uma oração de 20 segundos, e ele disse, pastor, saiu tudo. Eu digo, eu fiquei quase que eu digo, foi mesmo, entendeu? Porque tem as coisas de Deus, irmãos, é Deus quem cura, não somos nós. Então a gente precisa orar. E já orei por gente, me lembro de teve uma muito linda. Tinha uma pessoa que viajou conosco, foi para Israel conosco, com isso eu vou terminar, já passou minha hora. Quando a gente foi a Israel, a pessoa estava com um problema sério de articulação nos joelhos. E Deus me deu uma palavra no Espírito para orar por cura quando nós estávamos no Monte Carmelo. E Deus me disse, eu tenho certeza que foi Deus, e o que aconteceu depois comprovou isso. Deus me disse, olha, Deus está trazendo hoje uma unção de cura nesse lugar. E se você está com algum problema, Deus vai lhe curar hoje. Venha para cá que a gente vai orar. E aí vieram. E essa irmã, me lembro muito bem dela. Ela mal andava, estava muito ruim. Nós oramos. E ela sentiu a cura. Só que não ficou aí. Olha que Deus lindo. No dia seguinte, ou 2 dias depois, eu não me lembro muito bem, nós íamos subir Massada, Fortaleza de Massada, a pé, porque era um grupo jovem. Meus irmãos, é tirinete, viu? O negócio é pesado. Nós íamos subir Massada. Eu digo, pronto, vai ser a prova se o joelho dela ficou bom ou não. E ela subiu, não sentiu nada. Diz, pastor, o milagre aconteceu mesmo. Foi um milagre. E não teve mais problema do joelho. Então, Deus faz algumas coisas, irmãos, que a gente não tem outra explicação. É só o Espírito Santo quem faz. Só Ele. Amém? Então hoje a gente caminhou razoavelmente, né? Vamos ver se a gente conclui próximo domingo. Eu acredito que vai dar sim para concluir. Queria chamar a pastora Nelly para orar aqui. Deus possa abençoar vocês, irmãos, e à noite a gente se encontra com a graça de Deus aqui. Feliz Dia dos Pais, né? Para todos os pais aí. Amém. Glória a Deus, né? É um desafio buscar cada dia mais esses dons do Senhor. Eu queria chamar todos os pais aqui na frente para nós orarmos por eles e encerrarmos. Então, você que é pai, que está aqui hoje, vem aqui. Você que não é pai, vamos levantar, vamos orar por esses homens valorosos. Depois vamos adoçar a vida deles, né? Com chocolatinho. Estenda suas mãos para cá, pela vida de cada um desses homens de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer por esse privilégio que cada homem que está aqui na frente tem de ser pai. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Sabemos que são homens falhos, que tentam acertar e muitas vezes erram. Mas nós te pedimos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia e a tua unção sobre a vida de cada um deles, para que seus filhos possam ter um legado de bênção através da vida desses pais. Usa poderosamente, Senhor, cada um para a glória do teu nome. Continua, Senhor, se revelando a vida deles, para que eles possam cada dia mais espelhar a tua bondade, a tua unção sobre a vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, para a glória do teu nome.
Obrigada, Senhor, por essa EBD. Nós te damos graças por todo o ensino que foi tratado no dia de hoje. Nós pedimos, Senhor, que nos dê um domingo abençoado na Tua presença e que hoje à noite nós possamos estar aqui para glorificar e exaltar e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.